Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos eventos recentes, né, entre Irã e Israel. Vamos usar como base uma reportagem do Jornal da Record. A situação, assim, escalou bem rápido, gerando uma apreensão geral. A ideia é a gente investigar o que essa fonte específica trouxe sobre esses ataques e reações. A matéria que a gente tem aqui cobre, parecer o terceiro dia de confronto, com muita coisa acontecendo no sábado. Isso mesmo. A fonte descreve tipo uma escalada dos dois lados. Começou com o Irã, que teria lançado mísseis contra Israel. Muitos foram interceptados, claro, mas segundo o que foi reportado ali, causaram pelo menos 3 mortes e mais de 70 feridos em Israel. Bastante gente, né? Nossa, e a resposta de Israel? Pelo que a reportagem indica, não demorou, certo? Fala de caças, aviões de combate, atacando mais de 40 alvos iranianos. Que tipo de alvos seriam esses? A reportagem detalha. Olha, o material que a gente analisou menciona infraestruturas militares, por exemplo, sistemas de defesa aérea, sabe? E um ponto que chama a atenção na matéria é que, com base na imprensa iraniana, eles noticiam a morte de um conselheiro do líder supremo do Irã nesses ataques. Uma figura importante, né? Uhum. Então a troca de ataques continuou mesmo depois disso. A reportagem informa que o Irã voltou a atacar Israel na noite de sábado. A Israel teve que manter o alerta máximo. Isso mostra bem, né, a continuidade, a intensidade do conflito naquele momento específico que a fonte cobriu. E sobre as motivações? A reportagem ajuda a gente a entender os objetivos que Israel declarou para essa ofensiva toda? A fonte detalha que o objetivo de Israel seria principalmente impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares. Além disso, atacar a liderança militar e centros de produção de mísseis. Mencionam até alvos específicos, tipo uma refinaria de petróleo, um porto, instalações de gás. Isso sugere uma estratégia para afetar a capacidade logística e talvez econômica do Irã, né? Não só a militar. E do outro lado? A reportagem mostra o impacto dos ataques iranianos também, onde eles atingiram. Conforme o relato, esses ataques do Irã atingiram áreas residenciais, foi nos arredores de Tel Aviv. E é aí que a matéria entra no custo humano direto, sabe? Que é um aspecto bem central dessa cobertura que eles fizeram. Isso é sempre a parte mais difícil de ouvir. A fonte dá exemplos, assim, concretos. Dá sim. O Jornal da Record trouxe a história de um rapaz, Noam. Ele viu a casa dos avós ser atingida, ele descreve a destruição, sabe? Árvore queimada, bicicleta destruída, escombros por todo lado. Os avós dele felizmente sobreviveram. Mas ali na mesma área que a reportagem descreve como completamente residencial, morreu um vizinho, Israel Aloni, de 73 anos. Essas histórias pessoais, né, dão uma dimensão muito humana para o conflito que foi descrito ali. Com certeza. E diante desse cenário todo, as declarações dos líderes devem ter pesado bastante, imagino. O que a fonte destacou sobre isso? Muito. Citaram o ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz, com uma ameaça bem forte, tipo, Teherã irá queimar se continuassem lançando mísseis contra civis, foi pesado. Já o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, segundo a reportagem, disse que a ofensiva conseguiu atrasar o programa nuclear iraniano e prometeu mais ações, mencionando apoio externo, inclusive dos Estados Unidos. É uma retórica bem inflamada mesmo. E o Irã? Como reagiu a isso tudo? Então, o relato indica que o Irã respondeu na mesma moeda com ameaças. Mencionaram a possibilidade de atacar bases dos Estados Unidos, Reino Unido e França no Oriente Médio se esses países ajudassem Israel. Isso, claro, amplia muito o risco de uma escalada regional, né? Pelo menos conforme o que a matéria apresentou. E essa questão toda do programa nuclear aparece o tempo todo, né, como um fio condutor na narrativa da reportagem. A fonte reforça essa preocupação de Israel sobre o Irã conseguir armas nucleares e conecta essa ameaça, que para Israel é existencial, diretamente aos ataques contra instalações importantes lá no Irã. É interessante ver como a reportagem coloca lado a lado essa justificativa de longo prazo e os impactos imediatos e trágicos nas áreas civis, sabe? Então, para a gente resumir o que a gente conseguiu extrair dessa análise, vimos a descrição de ataques de um lado do outro, né? Com alvos militares estratégicos, mas também com consequências civis bem sérias. As justificativas, especialmente a questão nuclear, aparecem bastante, e as ameaças que podem levar a um conflito ainda maior
também ficam claras. Exato. E o fato da reportagem terminar com o Irã atacando de novo e Israel em alerta máximo, bom, isso só reforça a ideia de uma crise que estava acontecendo, não resolvida naquele ponto específico. As ameaças cruzadas envolvendo outras potências pintam um quadro de instabilidade regional bem grande, né? Baseado estritamente no que foi reportado ali. Isso deixa a gente com uma questão no ar, que paira sobre tudo isso que foi descrito. Pensando na lógica apresentada na própria reportagem, quais fatores poderiam realmente, sabe, acender o estopim para uma guerra maior, considerando as linhas vermelhas que cada lado traçou, de forma implícita ou explícita? Fica a reflexão.